Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, estamos aqui como a família bendita do Senhor, viemos aqui com o único propósito de adorar o Teu nome e ouvir a Tua voz. Te louvamos pelo privilégio de poder ter irmãos aqui com esse mesmo propósito, e podermos nos abraçar, juntar nossa fé, elevar o nosso pensamento a Ti, para agradecer e também para suplicar as Tuas bênçãos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra é alimento para a nossa alma, ela que nos fortalece. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Então, meu Deus, que nessa noite nada e ninguém possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não permita nenhuma manifestação aqui nesse lugar, seja carnal ou espiritual. Que só o Teu Espírito se manifeste e tire de nós tudo que possa atrapalhar o perfeito entendimento da Tua palavra. E que nós, ao sairmos daqui, possamos sair diferente de como nós entramos. Nós queremos viver para a glória do Teu nome. E oramos que o Senhor faça isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus ainda está chamando pescadores de homens. Esse texto que nós lemos foi escrito por João Marcos. É aquele primo de Barnabé que aparece lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, e que foi companheiro missionário do apóstolo Paulo. Nós conhecemos a sua história. Cronologicamente, o Evangelho de Marcos é reconhecido pela tradição como o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos ele é destinado aos gentios, especialmente aos gregos. Então é chamado o Evangelho da ação. Já começa com Jesus chamando seus discípulos, e daí é ação do começo ao fim, poucas palavras. E nós encontramos aqui já no primeiro capítulo de Marcos essa informação de Jesus chamando os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, para serem pescadores de homens. Para nós entendermos isso, eu queria que você voltasse comigo em Mateus capítulo 13, e nós vamos ler do verso 47 ao verso 50. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma das figuras que os evangelhos usam para nos ensinar sobre o reino de Deus é uma grande pescaria. E nessa grande pescaria, a primeira coisa que nós aprendemos é que os peixes são as pessoas. E eu queria que você pensasse comigo sobre a atividade de um pescador. Todo mundo já pescou aqui. Quando a gente pesca, a gente faz uma pescaria seletiva, não é verdade? Você joga a rede, aí vem peixe bom, vem peixe ruim. Se vier um peixe gostoso, você aproveita. O peixe que não presta, você joga fora. Só que no reino de Deus não funciona assim. Porque em João 6,37 diz assim, Jesus: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quando a igreja, no seu papel evangelizante, joga a rede ao mar e puxa, vem peixe de todo tipo. Essa seleção, qual peixe que vai para o aquário de Deus e qual peixe que não serve, quem vai fazer é no final, é Deus. Deus é que vai fazer essa seleção, como Mateus disse aqui. Nós, enquanto igreja, nós pregamos o evangelho, lançamos a rede e puxamos todo tipo de peixe. E a gente percebe que realmente tem todo tipo de pessoas na face da terra, né? Tem gente que é liso igual um bagre, né? Você vai falar de escorrega de tudo quanto é jeito.
Tem aquele peixe que é espinhento, você vai mexer, você espeta. Tem peixe venenoso, tem peixe elétrico, peixe de tudo quanto é tipo. Porque pescar é fácil, difícil é limpar o peixe, não é? O marido sai para a pescaria, traz aquele montão de peixe, aí chega em casa, joga aquilo na pia, aí mulher. Aí vai a mulher mexer com esse peixe espada, né? Furar a mão toda, cortar a mão, uma catinga que ninguém aguenta. Então pergunta para a dona de casa se ela gosta que o marido sai para pescar e volta aquela peixaiada toda para fazer. Pescar é o mais fácil, que pescar é diversão. Você está com os colegas, você está no barco, você está ali brincando. Difícil é limpar o peixe. E tem uns peixes que a limpeza, você olhando assim, você fala assim, não compensa. Porque é tão pouca carne que ele tem para oferecer, e o trabalho que vai dar para limpar, você fala, vou jogar esse peixe para fora. Na nossa mente humana é assim. Mas a igreja não pode olhar dessa forma. Por exemplo, a última vez que eu fui pescar, aí a gente usando sardinha como isca para pegar peixe-espada. Eu falei, vocês estão ficando malucos, vão fritar essa sardinha e vou comer. Porque sardinha é muito mais gostoso que peixe-espada. Aí gastamos aquela sardinha toda, voltamos com o isopor cheio de peixe-espada, tem carne nenhuma ali, o troço entra no barco, é igual cachorro querendo morder a canela da gente, fala, vamos trabalhando desse aqui, vamos comer essa sardinha, que é a melhor coisa que a gente faz. O custo-benefício não compensa. Você olha ali, pô, o camarada já está velhinho, né? O que vai servir a igreja em termos de trabalho, né? E a gente fala assim, isso é uma pescaria que não compensa. Você lidar com viciados, com presidiários, com prostitutas, com pessoas que você olha assim, vai dar um trabalho tão grande para limpar esse peixe, e a expectativa de carne, né, de resultado, é tão pouco que não compensa. Porque às vezes nós não queremos ter o trabalho de limpar o peixe. Só que, aos olhos de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Em Lucas 9:25, ele diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mostrando para nós que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não tem um peixe nadando nesses mares de perdição por aí que Deus não os ame e não queira salvá-los. Em cada esquina, em cada antro, em cada palácio, em cada barraco, em todos os lugares, independente de camadas sociais. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós nos acomodamos querendo pescar os peixes nobres, porque nós não queremos pegar peixes problemáticos, peixes que espetam, peixes que escorregam, peixes que dão choque. Mas por quê? A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar e que pega todo tipo de peixe. Então nós precisamos amar as pessoas, independente do trabalho e do retorno que eles possam dar para nós. Nós deveríamos aprender com Cristo que as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. E esse mundo faz o contrário, ama as coisas e usa as pessoas. E para nós acompanharmos o mundo nessa filosofia aí, é um triz. Ao invés de nós amarmos as pessoas e cuidarmos delas, enxergarmos nela um valor que Deus sabe que ela tem e que às vezes nem ela mesma sabe que tem, nós às vezes queremos usar as pessoas como massa de manobra para atingirmos nossos objetivos. A igreja não deveria gastar um centavo, a igreja não deveria mover uma palha que não fosse para salvar vidas. Já viu quando a gente está pescando, que você joga o anzol, aí que não faz um peso, você puxa, aí é um chinelo? Ao invés de vir um peixe, vem uma coisa. Se você pescar um pneu, um chinelo, uma garrafa PET, a gente fica aborrecido, né? Eu não sei porque na igreja a gente fica feliz quando começa a pescar coisa. Quando nós começamos a ficar felizes porque construiu um templo bonito, que a arrecadação aumentou, que compramos um violão novo, que agora tem luz de LED. Quando nós começamos a nos alegrar com coisas, ao invés de nos alegrar com pessoas, a pescaria está errada. Se nós começamos a ver a igreja envolvida com coisas e deixando pessoas no mar da perdição, é sinal de que alguma coisa está errada. Então os peixes são as pessoas. Em segundo lugar, o mar é o mundo. E há peixe para todo lado. Não é só no aquário que tem peixe. Tem peixe na fila do ônibus, tem peixe na fila do mercado, tem peixe na fila da padaria, tem peixe lá na sua sala de trabalho, tem peixe nos hospitais.
É só a gente querer pescar. Estão nadando para lá e para cá, não tem nem noção do que estão fazendo ali. João Wesley, ele disse uma frase fora de série. Ele falou assim: a minha paróquia é o mundo. João Wesley foi um ícone do grande reavivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Nós precisamos ter a noção de que a nossa paróquia é o mundo. Deus não está nem aí para essas bandeiras denominacionais ou religiosas. Deus não é evangélico, não, filho. Deus é muito mais antigo que a reforma protestante. Deus também não é católico, não. Deus é muito mais velho que Roma. Deus também não é judeu, não. Ele é muito mais velho que Abraão. É por isso que Deus não procura religiosos. Deus procura adoradores. Não é isso que diz na nossa Bíblia, em João 4, 23 e 24? O que significa adorador? É aquele que se rende a Ele. Não é o que diz Senhor, Senhor, que entra no reino de Deus. É aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que se entrega completamente a Ele. Irmãos, Deus nunca quis ser um Deus nacional. Quando Ele se revela a Abraão com a proposta de criar o povo judeu, lá em Gênesis 12, versículo 3, Ele diz para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quis formar um povo e esse povo levar Deus a todas as outras nações. Só que o povo judeu se encolheu e falou: não, Deus é só nosso. Nós às vezes achamos que Deus é só nosso. Deus não está nem aí para essas bandeiras que a gente finca nos nossos arraiais. Deus lida com a igreja. Agora, quem é a igreja? É a comunidade daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não tem nome. A igreja é invisível. Deus olha do céu e vê. Por que nós nos reunimos? Porque Deus manda, nós temos que andar em congregação. Por que nós oramos? Porque Deus diz que nós temos que orar e orar a comunidade. Nós devemos cantar em comunidade. Deus é uma comunidade, é uma trindade, e Ele diz que nós devemos servi-lo em comunidade. Por isso eu não vou nunca ser da igreja Cristo em casa, porque isso não funciona. Deus habita na comunhão. Nós não podemos deixar a nossa congregação, isso seria desobediência. Então nós temos que resgatar a noção de que a nossa paróquia é o mundo. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 6. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Em uma tradução que talvez você tenha aí, diz: vá ao alto mar e lança a tua rede. Eles estavam na beirada. Eles haviam passado a noite inteira jogando as redes, nada pegaram. Mas Jesus disse: olha, agora eu quero que vocês vão ao alto mar e lancem as suas redes. E Pedro diz: nós já pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas, porque o Senhor está falando, nós vamos lançar de novo. E lançaram e pegaram uma grande quantidade de peixe. Às vezes o peixe não vai estar na beiradinha. O peixe vai estar em alto mar. Vai dar trabalho. Senhor, mas já evangelizamos ali não dá. É a palavra de Deus. Porque não vai ser a técnica humana que vai encher a rede de peixe. Quem vai encher a rede de peixe é o mover do Espírito Santo. Então nós, sob a palavra de Jesus, nós lançamos a rede e não escolhemos lugar. Não podemos ficar no conforto das proximidades. A ordem de Jesus foi pregar o evangelho no mundo inteiro. Se você pegar o final de cada evangelho sinótico, lá em Mateus 28, 19, ele vai dizer: ide fazer discípulo de todas as nações. Em Marcos 16, 15, ide pregai o evangelho a toda criatura.
Lá em Lucas 24, 46 e 47, ele diz: e ordenou que, começando em Jerusalém, se pregasse o evangelho até os confins da terra. A rede é para ser lançada em todos os lugares. A nossa paróquia é o mundo. Em todos os cantos desse mar de perdição tem peixes clamando por salvação. Nós temos que pregar o evangelho em todos os lugares, irmãos. Em terceiro lugar, a rede é o evangelho. E não tem como pescar com outra coisa a não ser com o evangelho. Quando a gente vai pescar, a gente usa a estratégia, a isca, que a gente julga mais adequada, né? Você vai pescar lambari, você tem que usar aquele anzolzinho, vai usar um miolinho de pão, né? Uma massinha, vai pegar uma linha sem chumbo, uma correntezinha. Traíra só pega na toca. Ou então você arma um toco de um dia para o outro, né? Com mandioca, com milho, pode ser que ela caia na armadilha e você pega no outro dia. Cascudo anda na areia, tem a boca para baixo, você nunca vai pegar um cascudo no anzol. Só pega de tarrafa, de rede. Só que no reino de Deus só tem uma isca. E ela vale para todos os tipos de peixe. E essa isca é o evangelho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo está dizendo assim: prega a palavra. Ninguém pode ser atraído a Cristo com outra isca que não seja o evangelho. Ninguém pode se converter através de milagres, campanhas, eventos, passeios, baladas. As pessoas só podem ser pescadas para o reino de Deus por meio do evangelho. Agora, para se pregar o evangelho, a Bíblia admite algumas estratégias. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz: olha, eu fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Mas isso significa o quê? Eu vou lá no boteco tomar uma cervejinha para poder evangelizar os caras que estão lá tomando uma cervejinha? Eu vou lá no bordel sair com uma prostituta para poder evangelizar as prostitutas? Claro que não. Para você tirar alguém de dentro do buraco, você não pode pular no buraco. A melhor maneira de tirar alguém de dentro do buraco é você ficar de fora. Aí você estende a mão, você joga uma corda. Paulo estava dizendo que ele se faria fraco. Ele iria onde fosse necessário. Ele faria o que fosse preciso para que pudesse ter acesso a essas pessoas que ninguém mais tinha acesso. Por isso ele foi chamado do apóstolo entre os gentios. Jesus se fez fraco para com os fracos. Jesus comia com pecadores. Jesus conversava com mulher na rua que ninguém conversava. Jesus conversava com prostituta. Jesus, ele recebeu uma crítica dos fariseus que foi uma das maiores declarações da Bíblia. Está lá em Mateus. Os fariseus disseram assim: esse Jesus é amigo de pecadores. Olha que coisa linda. Graças a Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus é amigo de pecadores. Só que a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Ele sabia conversar com um adúltero sem adulterar. Ele sabia conversar com um fiscal ladrão sem roubar. Ele sabia conversar com um político corrupto sem se corromper. O crente tem que ser igual peixe no mar, vive no sal, mas não pega sal. Peixe do mar não tem a carne salgada só porque está no mar, não. O crente, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. E ele não pode se contaminar com a sujeira desse mundo. E isso é se fazer fraco para com os fracos. Somente o evangelho pode resgatar uma pessoa do mar da perdição para o reino de Deus. Lá em Filipenses capítulo 1, do 15 ao 19, diz: tem pessoas que pregam o evangelho até com motivos escusos. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, e sempre me regozijarei,
porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Percebam, até o evangelho pregado com outras motivações pode salvar uma alma. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Porque, irmãos, o evangelho é vivo e eficaz. O evangelho é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O evangelho não volta vazio. Ainda que seja um salafrário que está pregando, ele vai ser desqualificado, mas a palavra que ele está pregando é viva e eficaz. É por isso que você vê muita gente se convertendo no meio dessa barbárie. Então, quando Paulo percebe que tem pessoas usando o evangelho, aos Gálatas ele diz, tem pessoas mercadejando a palavra. Ele diz, deixa. Lembra quando o João chegou para Jesus e falou assim, tem um grupo pregando o evangelho, vamos lá proibir. Jesus, não, proíbe não. Quem não é contra nós é por nós, deixa eles pregar. Pessoas que nem conheciam Jesus estavam pregando, deixa. Lá em Mateus 7, 24 a 27, chega um grupo diante de Deus e diz, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus disse, não vos conheço. Mas como assim por estar pregando, fazendo milagre? Deus pode usar tudo. Deus pode usar um policial, um ímpio, uma criança. Deus já usou até uma mula para falar. Às vezes uma pessoa completamente desqualificada vai te dar um bom conselho. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas a única maneira da pessoa chegar ao reino de Deus é pelo evangelho. Uma pessoa que for para a igreja porque recebeu um milagre, uma pessoa que foi para a igreja porque conseguiu um emprego, porque conseguiu um casamento, porque a empresa que estava falida levantou, ela ainda não foi liberta em Cristo Jesus. O que é o evangelho? Não é o ser humano se reconhecer um pobre, miserável pecador e reconhecer que ele nunca vai poder se salvar sozinho por seus méritos, por suas obras, e ele reconhecer que Jesus morreu na cruz pelo pecado dele, e que esse Jesus é o único caminho que pode levar ele para Deus. Evangelho não é pereba curada. Evangelho não é milagre. Evangelho não é casamento. Evangelho é Deus salvando a alma do pecador. Se nós atrairmos uma pessoa para a igreja com os milagres, irmãos, toda semana vai ter que ter milagre, porque o dia que não tiver mais milagre, ele vai embora. Se você trouxer uma pessoa para a igreja dando a cesta básica, todo mês você vai ter que dar uma cesta básica. O dia que você não der, ela vai embora. Se você traz uma pessoa para a igreja porque está namorando ela, o dia que você terminar o namoro, ela vai embora. Agora, olha que maravilha, se você só prega o evangelho, a única coisa que você tem que fazer é pregar o evangelho para ela a vida toda. Romanos 1,16 vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por último, os pescadores são os crentes. A pescaria é uma função única e exclusiva da igreja. Lá em 1 de Pedro 1,12, olha o que está escrito, irmãos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Os anjos gostariam de pregar. E Deus disse, não, é a igreja. A Bíblia diz que a igreja, ela é a despenseira dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é o despenseiro? É aquele que toma conta da despensa. O despenseiro era o camarada que o patrão delegava a função na casa de cuidar da comida. Então, se o despenseiro não abrisse a despensa e não tirasse o mantimento, ninguém comia naquela casa. Só ele tinha esse acesso. E a Bíblia diz que em relação à salvação, à pregação do Evangelho, a igreja é a despenseira. Os crentes são os despenseiros.
Nós temos a chave. Lembra que Jesus falou para Pedro lá em Mateus 16? Dar-te-ei a chave do reino de Deus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Irmão, você já pensou que você tem a chave? Isso é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque se nós não pregarmos, se nós não abrirmos a despensa, as pessoas não vão comer. No processo da salvação tem 3 agentes. É o despenseiro que prega, é o Espírito Santo que convence e o pecador que responde. Lá em Romanos 10, 9 diz que a fé vem pela pregação e a pregação vem da palavra. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que as pessoas não vão crer se nós não pregarmos. Como invocarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? Ninguém será salvo a não ser que haja pregação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E a salvação não é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como as pessoas vão ter fé? Como crerão se elas não ouvirem a pregação da palavra? Aí elas ouvem a pregação, o Espírito Santo convence. Convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Porque o nosso papel é só pregar, não é convencer. E outra coisa, o Espírito Santo convence, mas não converte. Nós somos convencidos, mas nós acreditamos no livre-arbítrio também. Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Mas as pessoas só vão querer se nós pregarmos. Então, querido, Jesus ainda hoje está chamando pescadores de homens. O reino de Deus é como uma grande pescaria. Os peixes são homens. O mar é o mundo inteiro. A rede é a mensagem, é o evangelho. E os pescadores somos nós. Será que hoje alguém aqui vai ouvir a voz de Cristo? Pastor, mas eu não tenho condição. Jesus disse, vinde após mim. Eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André imediatamente largaram as redes e o seguiram. Será que nós também obedeceremos a voz de Deus com essa rapidez? Ou será que nós vamos precisar de um tempo para pensar? Deixa eu aposentar, deixa eu acabar de criar meus filhos, deixa eu enterrar meu pai. Ou será que nós, nessa noite, imediatamente ouviremos a voz de Deus e sairemos a pescar homens para o seu reino? Missões existe porque a adoração não existe. Deus busca adoradores. E nós, como igreja, evangelizamos, não em primeiro lugar por amor às pessoas, em primeiro lugar por amor a Deus. Quando nós evangelizamos nos 4 cantos dessa terra, nós estamos buscando os adoradores que Deus busca, para que Ele tenha a adoração que Ele merece. Talvez o peixe esteja mais perto do que você imagina. Pode ser que esteja na sua mesa de jantar. Pode ser que esteja na mesa ao lado do seu trabalho. Pode ser seu vizinho. Tente, jogue a rede. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor
e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito.